Na Idade Média, onde a Igreja Católica mantinha o poder temporal e religioso, por isso a Inquisição, e isso não é crítica, isso é fato histórico. Sim, que o cristão de hoje não tem nada a ver com aquilo. Estou falando de um fato, que a distorção religiosa para matar quem pensava diferente. Vamos separar bem, o cristão de hoje nada tem a ver com isso. Que era usar a religião como poder temporal absolutista. Então, o que os padres faziam na época? Já que a Idade Média era a era do medo e da ignorância. Vários deles viajavam por Oriente Médio e Extremo Oriente. Quando voltavam, pegavam ídolos de outras culturas e transformavam em diabo, para aumentar a falange de demônios. Daí foi surgindo falange de Astarô, Asmodeus, Belzebu, criação da época para aumentar o medo. O que aconteceu no astral inferior umbral? Entidades voltadas para a ignorância plasmam no corpo astral, que é dotado de alta plasticidade, aquilo que a pessoa tem medo. Como as pessoas começaram a ter medo de outros demônios, surgiram falanges demoníacas no astral inferior para explorar o medo. E isso é o que eu sei espiritualmente. Eu vou dar um exemplo histórico. Belzebu, senhor das moscas. Havia um ídolo na Síria chamado Baat-Zebub, que a tradução é Senhor da Casa Verde Elevada. Era um templo dedicado a um deus, e ele ficava no alto de um monte, e embaixo tinha um pântano, que tinha aquelas moscas da barriga verde metálica. Sei. Essas moscas são chamadas, o nome técnico é cantáridas, porque a barriga verde delas é devido a um alcaloide chamado cantaridina, inclusive na Espanha, usado como afrodisíaco. Os caras amassam a mosca e põem dentro do vinho. Por causa da cantaridina, que é um alcaloide, aumentaria a libido. Isso pro espanhol que gosta de vinho. Então, Baat-Zebub, o senhor da Casa Verde Elevada, porque era um templo, ficava perto de um pântano que tinha as moscas da barriga verde. Importaram o Baat-Zebub para cá e transformaram em Belzebu. Senhor das moscas, por quê? As moscas da barriga verde do pântano. O Baat-Zebub, ídolo sírio, virou Belzebu. Eu pesquisei bastante a parte histórica, o Felipe. Então, é legal poder clarear isso. E é claro, quando você fala um rabino, está dentro da tradição judaica, sim. Um cristão. Por que o hindu, o chinês e o muçulmano não acreditam nisso é outra história? Porque cada cultura tem seus demônios, cara. E todas elas vão revestindo culturalmente com nomes e coisas da sua cultura. Só que, por exemplo, esse diabão vermelhinho, né, chifrudinho, com barbiche e capa de feltro, só aparece pro cristão na Índia não, nem na China. Agora eles têm o demônio deles lá. No budismo tinha o tentador do Buda que chamava Mara, que era azul. O diabo budista é azulado, cara. É o Mara o que ficava tentando o Siddhartha Gautama. Então, quando alguém fala em diabo, eu falo de qual cultura? Que cada um vai construindo. Sim. E eu percebo que, acima de tudo, existe uma unidade que é Deus. Né? Que eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima. Uma luz maior, interpenetrante a tudo. Tudo vem dela. E não consigo imaginar a ideia de um anjo caído, Felipe. Por quê? Um ser elevado na categoria de um anjo. E eu não estou dizendo que o cara tem asa e nem relógio para encostar. Eu estou falando de um ser fora da escala. Sim. Um ser desse não teria mais emoção como a nossa. Nem ego, nem arrogância, nem desejo de destronar Deus. Não teria lógica para um ser dessa natureza ter desejo de poder, cara. Então alguém assim não teria como cair. Agora quem é que cairia? Um ser humano lá em cima, que com emoção ele desejaria. Então, toda a história para mim de diabo está na base do que o ser humano projetou dele mesmo no astral. E terceirizou toda a culpa dele, a culpa é do capeta agora. Wagner, você